E aí pessoal, tudo bem? A atividade de hoje vai ser a correção do exercício sobre transitividade verbal, ok? Então a questão 1 diz: comparando os verbos das frases Eduardo ficou em casa com Eduardo ficou doente, marque a opção correta. Eu vou comentar todas as alternativas e vou explicar por que a alternativa está correta, ok? A primeira alternativa: ambos são verbos intransitivos, pois não exigem nenhum complemento para gerar o sentido na oração. Pessoal, essa frase está incorreta, essa alternativa está incorreta, porque apesar da primeira frase, Eduardo ficou em casa, ser um verbo intransitivo, a segunda é um verbo de ligação, tá? E faz a ligação entre o predicativo do sujeito com o sujeito Eduardo. Então, apenas a opção 2 apresenta um verbo intransitivo, pois a opção 1 apresenta um verbo de ligação. É o contrário. Então a segunda alternativa também está incorreta. A terceira opção. A opção 1 apresenta um verbo intransitivo seguido de um adjunto adverbial. Ok. Nós vemos aqui o verbo ficou como um verbo intransitivo e em casa indica a circunstância de lugar onde Eduardo ficou. Então essa circunstância ela é um adjunto adverbial e o verbo ficou indica a ação dele ficar, dele permanecer naquele lugar. Então essa é uma opção que tem um verbo intransitivo seguido de um adjunto adverbial. A próxima alternativa, a opção 2, apresenta um verbo transitivo direto, sendo seu complemento o termo doente. Não. Nessa opção, Eduardo ficou doente, nós temos o verbo ficar indicando um estado, e esse estado é o doente. Então, doente vai ser uma predicação dada ao sujeito Eduardo, e o verbo ficou faz a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é a palavra doente, ok? E a última alternativa, ambos os verbos indicam estado, sendo, portanto, verbos de ligação. Não, como a gente já viu, a alternativa 1 tem um verbo intransitivo. Então, essa é a questão 1. Na segunda questão, nós temos o comando. Observe as frases a seguir. Os bombeiros assistiram às vítimas do incêndio. E a segunda frase, os jornalistas assistiram ao discurso da vencedora. Nós temos aí uma diferença de significação entre os dois verbos assistiram, tá? Então, na primeira, os bombeiros assistiram às vítimas, o verbo assistir está sendo utilizado com o sentido de auxiliar, de ajudar as vítimas. E na segunda alternativa, os jornalistas assistiram ao discurso da vencedora no sentido de observar, no sentido de ver o discurso. A primeira alternativa diz: em ambas as ocorrências, os verbos são classificados como transitivos diretos, pois se relacionam de maneira direta com os complementos sem auxílio de preposição. Observem, pessoal, que na segunda frase, os jornalistas assistiram ao discurso, o verbo ele pede a preposição a para chegar no complemento o discurso. Então nós temos aí a preposição fazendo o papel de ligação entre o verbo e o seu complemento. Então nós não podemos dizer que os dois verbos são transitivos diretos. A segunda opção diz: o sentido do verbo assistir é idêntico nas ocorrências, o que gera a mesma classificação sintática. Não, como eu já expliquei no comando, nós temos dois verbos escritos da mesma forma, mas com sentidos diferentes, tá? Então ele é um verbo polissêmico. Nós temos aí o sentido de ajudar e o sentido de observar. Terceira opção: os termos do incêndio e da vencedora são igualmente adjuntos adverbiais, pois indicam circunstâncias dos eventos. Não, pessoal. O discurso da vencedora, esse da vencedora é uma palavra que está se relacionando ao discurso e não ao verbo, tá? E do incêndio, vítima, está relacionado a vítimas. Então, nenhuma das duas ocorrências podem ser chamadas de adjuntos adverbiais, porque dizem respeito a palavras que estão dentro desse sintagma: vítimas do incêndio, discurso da vencedora. A gente chama esse do incêndio e da vencedora de adjuntos adnominais e nós vamos estudá-los um pouco mais adiante. A quarta alternativa, o verbo assistiram da frase 2 é transitivo indireto,
pois necessita da preposição a para se unir ao complemento ou discurso. Exatamente, essa é a opção correta. E a última opção, na ocorrência 1, o verbo assistir é intransitivo. Não, eles observaram quem? As vítimas do incêndio. Esse verbo pediu complemento às vítimas do incêndio. Se ele pede complemento, ele é transitivo e, no caso, seria um transitivo direto, ok? Passando para a próxima questão, tem o texto O Fim do Mundo, vocês devem ter lido. Eu vou passar direto para a resposta da questão. Questão 6. Observe o trecho. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludia a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. O complemento da forma verbal temiam é a oração introduzida pelo pronome que. Esse pronome substitui qual palavra? Pessoal, nós vamos ver mais para frente que algumas orações podem fazer o papel de complemento dos verbos, tá? Então nós vamos ver aqui que esse pronome que, na frase, vai introduzir uma oração que vai fazer o papel de complemento, né, de uma oração na frase. Então nós vamos ver aqui que esse que ele vai substituir uma palavra. Então vamos ver aqui. Lembro-me, porém, vagamente de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Que elas tanto temiam. Esse que se diz respeito a qual palavra? A responsável? Não. Diz respeito a acontecimento. Elas temiam o acontecimento. Então elas não temiam o céu, elas não temiam o responsável, elas não temiam elas temiam o quê? Temiam o acontecimento. Então, esse que está substituindo a palavra acontecimento. Beleza? Então essa é a resposta correta. A forma verbal aludiam é classificada como? Vamos voltar lá. E aludiam a um cometa que andava pelo céu. Esse verbo ele está pedindo um complemento, que é um cometa que andava pelo céu, e aludiam está separado desse complemento por uma palavra a. Aludiam a um cometa. Esse a faz um papel de preposição. Então a gente vai ter um tipo de complemento do objeto indireto, tá? Então o verbo que vai ser utilizado para conectar com o objeto indireto vai ser o verbo transitivo indireto, tá? Então aludiam a um cometa, um verbo transitivo indireto, e aí nós temos o complemento também do tipo objeto indireto. Então a resposta certa é a terceira alternativa, verbo transitivo indireto. E a última questão, na frase lembro-me, porém, vagamente de umas mulheres nervosas. O termo de umas mulheres nervosas é classificado como? Vamos observar o verbo. Lembro-me de umas mulheres nervosas. Esse verbo, lembro-me, ele está precisando de uma preposição, olha só. Lembro-me disso. Lembro-me de umas mulheres nervosas. Se precisa da preposição, a gente já sabe que é um objeto indireto. Para ser utilizado o predicativo do sujeito, pessoal, a gente precisaria ter um verbo de ligação e não um verbo de ação. O verbo lembrar indica uma ação. Para ser objeto direto, precisaria que o verbo chegasse ao complemento de uma maneira direta, sem estar interposto por uma preposição. E se a gente chamasse de umas mulheres nervosas de adjunto adverbial, quando a gente retirasse ele da frase, a frase funcionaria normalmente, mas eu posso colocar aqui, lembro-me, porém, vagamente. De quê? Falta esse complemento na frase. Então, lembro-me de umas mulheres nervosas. De que forma? Vagamente. O vagamente é um adjunto adverbial de modo que mostra como as mulheres... modo como eu me lembrava dessas mulheres nervosas, ok? Então aqui nós temos a correção do nosso exercício. Qualquer dúvida, mande perguntas pra gente via Google Classroom que nós vamos responder a vocês. Obrigado, pessoal, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.